Oi, eu sou o Couto e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E vocês lembram que eu tinha feito um vídeo onde eu pegava alguns personagens de Rasbiotal e fazia um redesign dele? Então, esse vídeo vai ser a parte 2. E para esse vídeo eu escolhi 3 personagens ao invés de pegar apenas 2 igual eu fiz no vídeo passado. Eu peguei a Veg, o Angel e o Husky. Então vamos para o redesign. O primeiro é a Veg. A Veg eu pensei em colocar ela como uma fusão de uma coruja, pois os anjos de Jasmine Hotel são bem parecidos com uma. Principalmente os anjos de alto escalão, como a voz de Deus que apareceu na nova temporada. No início eu tava querendo colocar apenas uma saia nela, igual ao design original. Só que foi aí que eu pensei numa coisa. Como eu tô fazendo meio que um recal de todos os personagens, eu não devia me apegar tanto ao design original. Até porque é um redesign, né? Então eu pensei, por que eu não começo do zero? E foi isso que eu fiz. Então eu coloquei um sobretudo nela junto com alguns detalhes de coruja. Eu até fiz um nariz que lembrasse um. Sobre as cores da personagem, eu fiquei brincando com as cores para ver se eu achava uma que me agradasse. E demorou para achar. Eu tava mudando entre o vermelho, branco, cinza e preto por causa da referência de coruja que eu havia pegado. No entanto, enquanto eu tinha começado a fazer a line art depois, eu já tinha pensado em outra combinação de cores, que ficaria mais legal na minha visão. Então eu fui lá e comecei a fazer mais junção de cores para ver se ficava bom. Comecei a fazer mais bagunça com a cor do personagem, até que eu achasse uma que ficasse bom na minha visão. Eu primeiro deixei ela com uma pele bem pálida, diferente do design original. Eu coloquei um sobretudo mais vermelho, puxado pro vermelho. Nesse momento eu tinha tirado as referências que eu coloquei aqui de coruja. Só que aí depois eu mudei pro amarelo de novo, por algum motivo que eu desconheço. Coloquei uma minha calça nela, igual ao design original. Só que dessa vez eu fiz as pernas dela diferente. O cabelo eu coloquei de uma cor marrom. Só que aí eu decidi mudar de novo a coloração dela, então o que eu fiz? Eu escureci o cabelo dela, eu mudei algumas partes da roupa dela de vermelho para parecer como se tivesse costurado. Se vocês forem perceber, tem até uns rasgados ali, umas costuras. A coloração da pele dela eu deixei num tom mais escuro e meio que ficou por assim. Eu variei bastante entre o vermelho e o amarelo e ficou desse jeito, que pra ser sincero eu até que gostei bastante. Eu também fiz a cicatriz no olho dela, como se vocês forem perceber, ela tem um olho cego ali, por conta que se você for ver na série, meio que ela acaba levando um golpe no olho que arranca o olho dela. Então eu fiz daquela forma ali mais sutil, onde ela só aparece com o olho cego mesmo. E o primeiro desenho ele ficou desse jeito. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram bastante desse. Pra ser sincero, eu gostei bastante do design da Veg do que do design que eu tinha feito da Charlie no primeiro vídeo. Pra mim ficou bem mais completinho do que o outro. O outro ficou bem amador, entre aspas, pra mim. Pra mim esse daí tá superando aqueles dois do primeiro vídeo fácil. Pra você que não gosta de aranha, a partir de agora vai ter uma imagem de uma aranha ali. Então, por favor, se você não gosta de aranhas, igual a mim, eu detesto aranha, pule para este momento aí do vídeo. Só pro teu bem, pra você não ficar morrendo no chão depois. O próximo desenho é o Angel. E pra ser sincero, nesse daqui eu não sei se eu deveria falar que é o que eu mais me orgulho, até porque pra mim é o mais estranho que eu desenhei até agora. Enfim, nós sabemos que o Angel, bem, um criador de conteúdo muito bom. Então, eu fiz ele numa pose, uma pose mais chamativa, entre aspas, não sei. Eu não sei o que eu tava pensando na hora, eu só comecei a fazer mesmo. Bem, no design original dele, aparentemente ele tem 4 braços e 2 pernas, que contaria como 6 braços de uma aranha, não 8. Eu sei que, tipo, ele consegue botar mais 2 braços pra fora, mas pra mim, o que faz a característica de uma aranha, especificamente, ela ter 8 pernas. Então eu deixei isso aparente enquanto eu tava desenhando o personagem. E também algo que me incomodou um pouquinho no design do Angel é que os olhos deles não ficam tão aparentes quanto os de uma aranha ficariam. É por isso que eu fiz parecido com o Kokushibo lá de Demon Slayer. Sobre a roupa, eu tinha em mente de fazer ele com uma roupa que lembrasse mais um adolescente rebelde, algo do tipo. Eu não sei muito bem o que eu tava pensando. Eu só sei que eu coloquei uma camiseta curta e um short jeans, junto com uma
meia calça listrada e meio que foi isso que eu pensei inicialmente. Eu ainda deixei a ideia do cabelo meio ondulado do Angel, só que de uma forma mais rebelde. Basicamente fazendo o cabelo dele raspado dos lados e deixando só em cima como se fosse um moicano. Eu deixei o Angel realmente bastante parecido com uma aranha. Coloquei uns detalhezinhos da aranha que eu tinha pegado de referência ali do lado. Coloquei essas coisas aí que parecem um boneco. Não sei, eu não consigo olhar pra isso, desculpa. Depois que eu tava terminando a line art, eu pensei, ao invés de eu botar esses saltos nele que ficou horrível, eu simplesmente fiz uns sapatos estilosos nele pra ficar legal. E meio que ficou por aí mesmo. Eu botei esses sapatinhos aí, que olhando aqui agora o resultado, eu devia ter colocado uns detalhezinhos de teira no sapato dele, eu acho. Mas já foi, né? O personagem tá muito bonitão, né? Mas tira o olho que é um homem, tá? Só se você gostar desse tipo de coisa, né? Mas tá bom. Porque meio que tem gente que gosta de um feio boyzinho. Então não vou julgar. E agora que vocês vão começar a estranhar por causa da cor da coloração da pele dele. Eu até pensei em colocar a coloração branca, meio rosa. Só que por causa da aranha que eu tinha pegado de referência, que eu achei bastante bonita a coloração dela, mesmo que eu deteste aranhas, eu resolvi aplicar isso ao Angel que eu tava fazendo. Eu botei uma cor mais ciana, mais escura. Depois eu fui fazendo a coloração da roupa dele, aí foi aí que eu coloquei o rosa. Coloquei o rosa meio vermelho. Enfim, eu vou deixar esse momentinho aqui pra perguntar pra vocês qual é o personagem que vocês mais gostam em Hazbin Hotel. Bem, o meu favorito, pra ser sincero, é o Alastor. Quando eu tinha feito o primeiro vídeo, eu não tinha assistido ainda Hazbin Hotel, mas depois desse vídeo aqui eu já assisti todas as temporadas. Como a referência de aranha que eu tinha pegado tinha uns detalhes brancos, eu resolvi colocar isso no meu desenho também, onde eu coloquei esses detalhezinhos brancos nele. Que pra mim, acho que foi isso que deu mais um detalhezinho de fazer ele parecer mais uma aranha do que uma formiga. O cabelo dele eu tinha em mente de fazer uma coloração mais amarela com umas mechas rosas. E ficou meio que assim, eu gostei bastante, pra ser sincero. Depois eu fui pintando o short jeans dele, fiz essas pelugens brancas. Depois eu fui pra pintura do sapato dele, que eu fiz uma coloração roxa com um amarelinho meio branco ali. Eu até fiz a coloração dos olhos dele diferente, porque nós sabemos que pelo fato dele ter um pacto com outra pessoa, outro demônio, os olhos deles têm uma coloração diferente. E foi assim que ficou o meu Angel. Bem, enquanto eu tava indo ver o desenho, eu percebi que eu esqueci de colocar aquela bundinha de aranha que toda aranha tem, então eu resolvi colocar depois. Por isso que no timelapse vocês não viram essa bundinha ali de aranha. Mas enfim, dentre todos os designs, eu acho que esse aí foi o meu segundo favorito que tá nesse vídeo aqui. O primeiro lugar, você já vai entender o motivo dele estar em primeiro. E falando nele, vamos pro nosso terceiro e último personagem do vídeo de hoje. E esse personagem é o Husky. Sim, é o Husky. Só pra deixar claro, enquanto eu tava pensando no que eu ia fazer com ele, porque o design dele é bem bagunçado, entre aspas, eu não sei. Eu só sei que eu tava em mente de fazer uma fusão dele com outro personagem, se esse é um gato. Ele é um gato, né? Não sei qual animal ele é. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente peguei o leão do ProErd. Eu fundi ele com um leão, ao invés de ele ser um gato. Como a ideia é fazer o Husky como um leão, eu mantive essa ideia. Eu basicamente fiz ele como um leão mesmo. Eu tinha em mente de fazer ele com uma roupinha mais bem... Como é que fala? Uma roupinha mais chique, assim, entre aspas. Eu coloquei ele com aqueles monóculos, eu esqueci o nome disso. Coloquei ele com uma calça listrada e longa. Coloquei um chifrinho nele ali, porque é um leão demoníaco, né? Eu coloquei ele com uma arminha de água. YouTube, isso é uma arminha de água, tá bom? Não leve isso como uma arma de verdade, é uma arminha de água. Quer jogar água dos outros, pra se divertir, brincar. Eu coloquei ele com uma camiseta social ali, pra ficar legalzinho. Porque, pra ser sincero, esse é o meu desenho favorito, porque além dele ser o mais simples, entre aspas, ele é o que eu mais gostei de fazer. Eu me diverti bastante fazendo ele. Eu coloquei uns detalhes de cartas de baralho nele, coloquei o chapeuzinho que ele tem. E meio que ficou desse jeito aí, ficou um form completo. Mas e aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu leão da ProErd aqui.
Lembrando que se vocês quiserem que eu faça um terceiro vídeo sobre os personagens de Yasmin Hotel, é só dar like aí no vídeo e também comentar bastante que eu trago mais uma parte aqui. Agora, parando para analisar o design que eu fiz, ele tá me lembrando bastante aquelas pessoas que comandam um circo, sabe? Na coloração dele, eu peguei a coloração do pelo dele, né, pra puxar mais pra coloração da referência do leão que eu tinha pegado mesmo. Deixar uma coloração mais branca, mais clara. A coloração da cabeleira dele, eu pensei em colocar um verde um pouco escuro. O motivo, não faço a menor ideia, só acho que ficaria legal. A calça dele eu coloquei na coloração mais cinza, pra escurecer depois. Eu coloquei um branco ali, nas partes onde ficariam os símbolos de cartas de baralho. Eu lembro que depois eu coloquei a camiseta dele como se fosse uma camiseta social, só que bem simples e bem cagada do meu jeito. Eu coloquei os chifres dele da cor preta mesmo, né? Eu até pensei em colocar da cor vermelha para destacar mais, mas eu acho que ficou mais legal assim da coloração preta. O chapéu dele, inicialmente eu queria colocar igual o chapéu do Husky, o chapéu todo preto com uma listrazinha vermelha, só que aí eu coloquei mais uns detalhezinhos ali pra ficar legal. E foi assim que ficou o Husky e o último desenho desse vídeo. Pra ser sincero, eu gostei muito dele, eu achei bem divertido de desenhar, assim como os outros também. Pra ser sincero, esse daí é o melhor pra mim até agora. Mas é claro que pode vir melhores futuramente, mas até agora esse daí pra mim tá no meu top 1. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem que eu faça isso, só que com outros personagens sem ser de Yasmin Hotel, é só comentar aí que eu faço. Se você gostou do vídeo até aqui, dá like. Se tiver a opção aí, hype o vídeo. E é isso. Um beijão no popote. Dá like.